Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Vamos iniciando esse novo dia cheio de bênçãos, de alegria. E hoje nós vamos então tratar sobre... Continuando o assunto sobre recomeçar de uma forma diferente, né? Recomeçar, a arte de recomeçar em tempos favoráveis, ou seja, quando tudo vai bem. Precisamos ou não recomeçar? Como é que seria esse dia? Como é que nós estamos pensando sobre isso? E o nosso querido ouvinte nesta manhã maravilhosa que começou o dia da presença do Senhor aí participando, ouvindo a Rede 316 e pode nos mandar a sua participação, não será identificado nesse momento, e como que está sendo o seu dia e o que é recomeçar em tempos favoráveis, ou seja, quando tudo vai bem. Você acha que precisa recomeçar? E aí, pastor Elber, o que o senhor acha? Olha, é quase que assim, meio que inadmissível para algumas pessoas, né? Já viu aquele ditado que ninguém pode mexer, ninguém deve mexer em time que tá ganhando? Mais ou menos isso, né? Acho que esse é a primeira barreira, né? E a segunda barreira, que eu queria que já que o senhor nos introduzisse ao assunto, e com a seguinte pergunta é: por que algumas pessoas, ou por que eu, ou em que momento eu deveria recomeçar, né? Já que está indo tudo bem. É interessante, pastor Elber, percebeu que a gente sempre pergunta: por que eu preciso fazer isso? Por que eu vou ter que fazer isso? Ou será que eu preciso mesmo recomeçar? O que é, quando a gente sempre fala, vamos voltar aqui, quando a gente fala de recomeço, a gente pensa sempre naquilo que não deu certo, naquilo que ficou difícil, que eu perdi, né? E preciso refazer. E vou começar do zero. Toda vez que se fala de recomeço, você pensa que vai começar do zero, né? E na realidade você já vem ao longo da sua história escrevendo a cada dia, a cada momento. E aí a importância de observar tudo está indo bem. Você já conquistou aquilo que você gostaria, né? Será que não ficou nada para trás? Será que às vezes nós não ficamos insatisfeitos com alguma coisa ou achamos que podemos fazer melhor? Então a realidade é recomeçar, tomar um rumo que possa melhorar, e aí eu pensar no dia de hoje que eu posso fazer dele, ou eu posso investir nesse dia para que seja melhor do que ontem, né? Então é um novo dia, uma nova manhã, um novo momento e novas perspectivas que vão surgindo, senão eu caio naquele momento naquela parte que eu fico no automático, né? E vou repetindo as coisas da mesma forma, e vai chegar um momento que surge a insatisfação, que é aquela crise, a gente chama de crise existencial, né? Você olha e fala assim: o que eu consegui? E é importante a gente pensar. Então temos falado sobre essa questão do recomeçar. Vamos só lembrar um pouquinho. O último programa que nós falamos, antes de começar sobre a arte de recomeçar, nós falamos sobre o construir o amor próprio. E isso mostra claramente como que eu estou olhando a minha vida, como eu estou vivendo, como eu estou cuidando de mim, e assim, consequentemente, eu consigo cuidar daqueles que estão à minha volta, ou não, eu preciso estar atento em relação a isso. Aí começamos a falar sobre a arte de recomeçar, essa definição que todo dia, a cada momento, nós somos desafiados. E aí falamos sobre a arte de recomeçar em tempos desafiadores, que foi semana passada. E muitas vezes pensamos que os tempos desafiadores só acontecem quando há uma catástrofe, há uma dificuldade, há um problema, há uma perda de emprego, ou qualquer outra questão adversa que nos traz angústia, nos tira da zona de conforto, né? E aí nós achamos que esse é o momento de ter que recomeçar, de refazer, de tomar novas decisões. Agora, quando tudo vai bem, tendemos a parar, deixar estabilizado, e como o pastor acabou de falar, time que está ganhando não se mexe, ou seja, está tudo bem desse jeito, vamos deixar quieto e vamos tocando a vida, e o tempo vai passando naquele marasmo, naquele remanso, né? E aí precisamos pensar nesse momento qual o rumo que tem. Você pode viver melhor hoje do que viveu ontem. Você pode fazer mais contatos e aumentar sua rede de relacionamentos hoje,
ainda um pouco mais do que conquistou ontem, né? E o que você vai ganhar e o que você vai investir? Ou talvez o que vai acontecer é você falar, não quero mexer com isso, tá tudo bem, deixa do jeito que tá, meu irmão. Muito bem, doutor Ignaldo, é verdade, eu acho que de fato é um desafio, né? É um desafio quando pra pessoa recomeçar algo que está indo de vento em popa. Mas, doutor Ignaldo, valendo assim, pensando, né? Vamos dizer assim, no contexto agora profissional, né? De repente o cara tá ali, tá bem, tá tudo muito bem, tudo muito bom, né? Mas não é aquilo que ele pensou, sonhou, não é aquilo que ele planejou para a vida dele. De repente o cara, ele é um médico, mas ele gostaria de ser uma pessoa que mexe com imóveis, que trabalha na compra e venda de imóveis, mas ele é um médico, tá ali bem sucedido e tal, né? Eu acho que já teve aqui, pronto, eu vou para um exemplo mais já um exemplo real, né? Aqui em Brasília mesmo nós temos, eu já até comentei aqui, temos uma casa de doces aqui, né? Que é Doce Supremo, é o nome da empresa, não tem nada a ver para dar o nome deles aqui. E fica na Samambaia, parece que a central lá, a fábrica, e tem uma loja também lá na Samambaia, e agora tem uma aqui em Taguatinga, né? E é um povo, um doce de qualidade e tal, eu sei porque minha esposa gosta demais de lá. E a história deles é exatamente essa: a moça é uma enfermeira, né? E o esposo é um advogado. E ela começou, né? Ela como enfermeira, ela começou esse negócio, né? Foi começando ali devagarinho e tal, porque era algo que tava, né? Ela estudou para ser enfermeira e tal, fez toda a faculdade, mas sempre ali devagarinho cuidando desse negócio. Só que aí o trem começou a crescer, né? E a ponto de ela abandonou a enfermagem, né? E foi tocar a loja, a fábrica, né? E aí o negócio cresceu muito e o esposo era advogado, atuante e tal. Parou de atuar como advogado para ajudar, porque o negócio começou a expandir, tanto é que eles estão abrindo lojas hoje aqui no Distrito Federal. Então assim, começou devagarinho e tal, mas hoje ela se realiza, né? Eu acho que é isso que motiva algumas pessoas a recomeçar, não é, doutor Ignaldo? Porque assim, recomeçar eu acho que é meio, não sei se é meio é contraditório dizer que eu vou recomeçar alguma coisa porque se eu tô aqui de vento e popa e eu me decepcionei, pode acontecer isso também? Pode. O que acontece, pastor Elber? Se o pastor não falasse desse exemplo aí, né, dessa experiência desse casal, eu estava lembrando justamente dele, de falar justamente dele, que eu lembrei quando o pastor falou sobre essa questão deles começarem. E foi uma situação inusitada, da questão da própria circunstância da vida, fez com que eles mudassem, né, por causa das crises, mudassem o ramo. E aí nós vamos observar que há momentos que nós planejamos algo. E a vida da gente é sempre assim. Às vezes somos levados a tomar decisões em que vai suprir uma necessidade momentânea. Então, assim, a gente que vai estudando tanto na psicologia e algumas outras áreas, a gente ouve falar sobre, e a gente vê o exemplo lá daquela pirâmide de Maslow, né? Quando ele vai falando das necessidades, e a base da pirâmide lá é a necessidade básica de sustento, de proteção, de cuidado ali. A gente vai buscando manter isso aí. Depois vocês podem procurar até na internet, acha a pirâmide de Maslow, né? E aí a gente vê assim, nós lutamos ao longo da nossa história pela sobrevivência, é uma realidade. E muitas das vezes, né, nós somos levados a ou seguir aquilo que está dando certo na vida de um dos nossos familiares, dos nossos pais, ou somos conduzidos a tomar a decisão daquilo que parece que é satisfatório. Às vezes pensamos na questão do dinheiro, né, financeiro, de nos manter, fazemos sonho. Quando a gente vai fazer uma apresentação, eu tive fazendo o estágio quando nós fizemos a Márcia Doneda, a doutora, que estava falando pela manhã do Viver Escola, né? Fizemos a formatura da capelania. Então, uma das coisas que nós perguntamos na escola que fizemos o projeto era qual é o sonho daqueles adolescentes, daqueles pré-adolescentes, como é que eles estavam pensando no dia a dia. Então, muitos deles falaram: olha, eu quero ser
quero viajar o mundo, eu quero ganhar bastante dinheiro. Ou seja, naquele momento, eles estão sendo cuidados pelos pais, então todos os recursos vêm dos pais. E eles vão ter que projetar algo, e a ideia que eles têm é daquilo que eles estão aprendendo dentro de casa. Se for uma família que passa uma certa necessidade ou muita necessidade, a busca é pelo recurso financeiro. E é aí que muitas vezes as escolhas que são feitas podem ser satisfatórias ao longo de um tempo, mas o sonho de algum sonho que possa ter despertado na sua adolescência, na infância, ficou guardado, porque é a luta da sobrevivência. E às vezes nós entramos naquele momento que deu tudo certo, olha, eu comecei a trabalhar, deu tudo certo, eu estou conseguindo ter o meu sustento, estou ali dando conta, tenho a minha família, e aí para naquele momento. Mas quando chega naquela crise existencial, de repente ele pensa e fala, olha, eu pensava de ser um médico, de ser isso, de ser uma outra profissão. Pensando também hoje nós pensamos nas possibilidades que o jovem tem de poder fazer quantas graduações, pós-graduações hoje que ele queira fazer, tendo os recursos, buscando seus recursos e trabalhando. Um pouco tempo atrás, alguns 20 anos atrás, você tinha que escolher uma profissão e se dedicar a ela, porque seria o seu resto da vida. E aí a gente vai pensar nesses dois momentos. Para o jovem, que ele pode sonhar e pode mudar o seu sonho, pode escolher algo que ele está querendo fazer, se ele não estiver precisando de ter o sustento agora, mas ele pode elaborar esse tempo, esse projeto de vida. E para aquele que já está até mesmo estabelecido, mas foi levado para trabalhar, para ter o sustento, e ali naquela luta ele foi conquistando. Quando você olha essa palavra recomeçar, até mesmo como o pastor falou, é muito estranho para a nossa mente, porque na nossa mente recomeçar é algo que não deu certo, eu quero ter que começar a fazer correto, fazer novamente. Mas observa, vamos pensar aqui, eu falei de trabalho, agora pense no relacionamento, na família. A cada dia é um novo dia e você começa, mas você terminou o dia anterior tudo muito bem, satisfeito, que está tranquilo? E aí nós vamos ter que recomeçar aquele diálogo, ou seja, voltar, olhar o lado do outro, olhar aonde eu estou, o que me afetou, e tudo isso faz parte da vida, né? É aquela questão da sobrevivência que a gente vai trabalhando a cada instante, e é tão importante para que possamos viver bem em todo o contexto, para que você se sinta bem. Olha o amor próprio entrando aí novamente. E quando a gente fala recomeçar, parece ser assustador, né? Vou ter que começar, e todo mundo vai pensar na nossa cultura, né? Parece que vai começar novamente aquilo que não deu certo. Ou seja, você pode começar aquilo que você já faz muito bem e buscar fazer de forma melhor em toda a área. Então, é o dia a dia que nós vamos vivenciando, e esse é o desafio. Então tá tudo bem, tá tranquilo. Será que está tudo bem tranquilo mesmo, que eu não preciso melhorar, que eu não possa melhorar, né? Que eu não possa sentir a satisfação de poder estar com alguém falando em todas as áreas, seja ela na profissional, seja ela na relacional, né? Porque até mesmo na área profissional você se relaciona com pessoas. E aí nós vamos estar sempre esbarrando, né, em cada parte, e aí a importância é vivenciar isso, pastor Helder. Doutor Ignaldo, você acha que as pessoas que convivem, né, com alguém, né, por exemplo, eu tenho alguém na minha família que eu acho que ela deve recomeçar alguma coisa. Você acha que isso é importante? Você acha que isso é perigoso? O que você acha disso, de pessoas quererem influenciar para dizer que alguém tem que recomeçar, mesmo que ela tá indo ali de vento em popa? Eu vou falar, pastor Elber, aquilo que a gente começa a conversar quando a pessoa chega no setting terapêutico, né? Na realidade, quando a pessoa chega no setting terapêutico, ela quer se conhecer e quer também, muitas vezes ela traz uma demanda, e a minha pergunta sempre será, né? E a pergunta nossa sempre será em relação a o que está trazendo angústia, o que está trazendo incômodo para a pessoa. Então, quando eu quero ditar para o outro o que o outro tem que fazer, a pergunta que eu preciso fazer é a mim mesmo:
Será que não sou eu que estou incomodado e preciso mudar em alguma coisa, preciso recomeçar alguma coisa, né? É correto que dentro da família, você olha alguém, você vê a pessoa, você quer ver o crescimento dela, você vê o potencial dela, que ela pode investir muito mais, seja em qualquer área, seja na área religiosa, seja na área secular, seja no trabalho, dentro da família. Eu posso estar olhando isso. A questão toda essa pessoa está tendo esse mesmo olhar que eu estou tendo de fora? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta essa pessoa, né, seja o meu ente querido, ou o meu amigo, ou a pessoa que eu estou vendo, ela quer mudar, ela quer fazer esse empreendimento, pagar esse preço, porque eu posso falar para ela o que eu estou vendo, mas e o preço? Quem que vai pagar vai ser ela, né? E o preço é justamente esse investimento. Quanto que você precisa fazer de investimento? E aí a questão toda essa pessoa ela tem recursos e tem condições para esse investimento? E se eu estou vendo que ela quer, que ela pode, eu estou vendo potencial nela, estou olhando como um potencial, e eu estou vendo um potencial nela, eu quero investir nesse potencial se ela precisar? Porque eu que estou vendo, ela talvez não esteja enxergando isso aí, né? Então essa é a realidade que nós precisamos estar atentos a cada dia, né? Porque é trazer uma nova esperança, ela poder vivenciar o melhor da vida dela, do dia a dia, a cada dia, e ela poder dar a si mesmo uma nova chance de vivenciar de forma melhor. Então eu quero que ela faça, mas ela quer se dar esse presente, ela quer essa nova chance, ela chegou e pediu isso, né? Então por isso que nós precisamos estar bem atentos, porque aí eu vou dizer a palavra que o pastor acabou de dizer, pode ser perigoso, porque eu vou colocar essa pessoa no lugar que eu quero e não que ela quer. Sim, doutor Ignaldo, então assim, tem sonhos, né? Tem coisas que a gente sonha, planeja para alguém, né? E às vezes esse alguém cresceu, né? Eu aqui em casa mesmo, voltando aqui para casa, a minha filha, quando até a adolescência, né? A gente sonhava, e ela muito, ela sempre foi uma criança que se destacou nos estudos e tal, e a gente sonhava, né, que ela poderia vir ser uma médica e tal, né? Daí um belo dia ela virou pra gente, né, e falou que não queria. Aí aquilo pra mim, pra minha esposa, que a gente já tava sonhando com isso, né? E isso pra mim, pra minha esposa foi assim tão frustrante, né? Na época, né? A gente ficou assim, eu falei, poxa vida, mas e ela terminou o ensino médio com 15 anos, né? E praticamente com 15 anos. Então, quando ela terminou o ensino médio, ela ficou ainda em casa estudando, se preparando, que ela queria, até então nós queríamos, e ela também estava lá, né, se preparando para medicina. E aí, só que quando passou-se ali 2 anos, né, que ela já se organizando tudo e tal, estudando e fazendo, né, o que ela deveria ter feito para poder entrar nas faculdades e tal. Enfim, ela virou pra gente um belo dia e falou que não era aquilo que ela queria, né? Na realidade, ela estava fazendo aquilo porque era o que nós queríamos. E aquilo pra gente assim bateu como, né? Poxa vida, mas, né? E até então, pra nós, né? Ali estava acontecendo, estava tudo muito bem, tudo muito bom, né? Agora só que era uma mudança de plano que eu e a esposa não gostaríamos que fosse, né? Mas aí alguém chegou com a gente foi conversar com algumas pessoas, né? E alguém chegou, e essas pessoas vieram para falar, olha, vocês não podem, né? Tá meio que submetendo ela a essa situação. Vocês não podem estar submetendo ela a essa situação, porque assim, é um projeto de vocês, é um sonho de vocês, não é o dela, né? Eu falei, poxa, mas sim, é o dela.
E de fato não era, né? E aí ela pegou e continuou na área da saúde, né? Vai ser uma colega tua, né? Ela foi para a área de psicologia. A gente ficou assim meio preocupado, né? Porque nós temos amigos psicólogos que falaram que a faculdade era pesada, né? No sentido de coisas que vai ver, que vai aprender e tal, né? E só que ela se identificou assim de uma forma tão maravilhosa, né? E a gente entendeu, né? Que se de fato ela tivesse ido para medicina, talvez ela ia ser uma pessoa frustrada. E eu acho que esse é um dos perigos, né, doutor Aguinaldo, de acabar trazendo para essa pessoa, que é o que acho que também é muito comum acontecer, porque às vezes o cara tá realizando o sonho do pai, da mãe, da avó, né? E não o dele. E lá na frente ele vai descobrir isso, né? E aí é onde às vezes ele é até uma pessoa de sucesso e de repente ele sai por conta do status, né? De uma medicina para ir ser um comerciante, né? Poxa vida, mas o cara é médico, né? Aí tem aquele status, mas aí o cara é médico, deixou de ser médico para ir virar um comerciante, né? Não tô aqui, claro, menosprezando o comerciante, não, mas é porque é o status, né? Tem muito isso, e eu acho que isso é um pouco perigoso, né, doutor Aguinaldo? Em todas as áreas, né? É perigoso, tanto porque somos medidos pelo aquilo que os outros veem, né? Que os outros acham que seja melhor. E aí, pastor Elber, muito obrigado pela sua colaboração aí, falando sobre a sua experiência, porque era justamente isso que nós estaria falando e vamos pensando. Uma vez eu fui fazer um aniversário, fui realizar, né? Fui ali ser o celebrante de um aniversário de uma debutante, de uma jovenzinha que fazendo seus 15 anos, né? E foi muito interessante porque quando eles estavam preparando tudinho, conversando lá, já estava tudo certo, e aquela jovem estava muito feliz com as suas amigas, e eu chamei ela num canto e fui conversar com essa menina e falei assim: esse daqui é o sonho de quem, né? E ela falou assim: o sonho da minha mãe, né? Que ela estava fazendo a festa, ela estava feliz, mas é aquele sonho que geralmente os pais, né? A gente vai colocando lá, eu quero fazer aquele aniversário de 15 anos, aquela pompa, aquele momento, é um momento de transição, e a gente conta os nossos sonhos, né? E vamos, ao longo da história, imprimindo este sonho na vida dos nossos filhos, né? Vamos observando isso. E isso acontece em todo relacionamento, não é que seja errado. A questão toda é que quando não acontece o nosso sonho, não estou dizendo que seja o sonho do outro, né? Quando não acontece o nosso sonho, nós ficamos desestabilizados, vem a frustração. E agora imagine a sua frustração, né? A nossa frustração de ouvir do nosso familiar, do nosso filho, que não é aquilo que ele queria, que na realidade quem queria era eu, né? Era a família, e agora eu preciso lidar com essa circunstância, e a realidade toda é essa. Então a verdade é, eu posso olhar para o outro e ver que ele precisa mudar ou precisa recomeçar, porque é o sonho, mas não é o sonho dele, né? A gente até afirma, não, ela quer assim, ele quer assim, né? E a realidade pode se tornar diferente até durante o longo da história. Como o pastor falou assim, olha, a psicologia vai demandar muito estudo, é muito difícil na faculdade, todo estudo ele é difícil, né? E aí vai depender de como você vai se dedicar, vai se investir, o que você quer chegar e como você quer chegar. Então a realidade toda vai vivenciando isso. E de repente ela poderia ter feito realmente medicina, poderia estar muito bem e depois falar, olha, eu quero ser uma psicóloga, então vou fazer uma pós-graduação na área da psicologia, e nós temos visto isso hoje tem-se mais tem mais oportunidade para fazer, porque melhorou muito a questão da educação, esses investimentos. Antes você tinha pouco, então você tinha aquela questão de ter que fazer algo que vai ser o resto da sua vida. E quantas pessoas hoje estão mudando o ramo, seja por causa das crises, ou porque chegou aquele momento e falou, olha, tá tudo bem, tá tudo legal, mas olha, não era isso que eu queria, não. Eu gostaria de tentar uma coisa nova, ou de ser melhor. E ela vai ser tão excelente na expertise que ela procurar da base que ela já tem. Já sabe como estudar, já sabe como correr atrás, já sabe como fazer. E o que ela está fazendo? Dando uma chance a si mesmo
para poder ter uma perspectiva melhor, uma nova história, escrevendo a sua história. E lá na frente poder falar, olha, eu consegui fazer tudo isso, eu consegui dar conta. Então, não significa que quando tudo está bem, eu não preciso mudar, como também não é obrigado a ter que mudar. A realidade, eu preciso olhar para mim, olhar para dentro de mim e ver como que eu estou e o que eu gostaria. Tem mais coisas que eu gostaria de investir, senão você vai ficar naquele momento que você vai entrar na apatia, vai entrar naquele marasmo e você pode correr o risco, tem pessoas que não vão acontecer, né? Mas são possibilidades da pessoa de repente desanimar. Então a realidade, cada dia é um dia diferente, é uma oportunidade diferente, e é uma oportunidade que você pode dar para si mesmo ou não, a escolha é sua, e isso é muito bom, pastor. Com certeza. E doutor Ignaldo, aí assim, como a gente estava falando, são situações, né, que às vezes a gente acaba sem querer, querendo, impondo, né? E é o que a gente vê muito, né, acontecendo em famílias. As pessoas acabam impondo e aí o jovem, né, acaba se submetendo àquilo por obediência ou por respeito, mas depois lá na frente ele vai se encontrar frustrado. Aí eu queria que o senhor trouxesse pra gente, existe outras situações em que a pessoa ela deve recomeçar, até pensando numa saúde emocional lá na frente, né? Porque a grande maioria das pessoas, quando vão recomeçar algo, é quase que meio que obrigadas, né? Mas assim, só que nós estamos falando em tempos normais, em tempos bons e tal, e eu recomeçar. Que momento, que time assim eu devo identificar isso e como é que eu faço para identificar isso? Isso vai aparecer naturalmente ou eu tenho que correr atrás disso? Eu preciso começar a pensar, pastor, o seguinte: geralmente, por natureza, não que seja ruim, né? Ou seja, a gente precisa medir o grau em que está. Então, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é aquela preocupação que nós temos daquilo que vai acontecer, né? Você está ali, vai ser uma prova, vai ser uma avaliação, uma mudança de função, você está dentro da empresa e você quer crescer, e aí você tem esses momentos que você vai prestar conta e você vai trabalhar até aquele momento que você resolve, acabou, tá tranquilo, né? Quando essa ansiedade fica exacerbada, quando ela vai além do que pode, ela acaba te trazendo um mal emocional. E o outro problema é a questão da frustração, né? Quando a gente fica, que é chamada depressão, é a angústia de ontem, aquilo que eu não dei conta. E aí a gente sempre fica vivenciando isso na vida da gente. Ou a gente está angustiado com aquilo que não deu conta, ou está ansioso demais com aquilo que vai acontecer. E deixa de viver o hoje, o agora, esse momento, né? E aí a questão toda é observar assim, qual é o momento que eu estou vivenciando, como que eu estou trabalhando a minha questão como um todo, minha alimentação, estou buscando fazer algum exercício para sair do sedentarismo, estou cuidando da minha saúde física e também da minha saúde emocional, estou buscando aprender mais ou não, como que eu estou desenvolvendo isso hoje, o que eu estou aproveitando de hoje, desse momento, igual agora que nós estamos conversando, aproveitando esse momento, aproveitando essa rádio missionária, aproveitando a oportunidade de autoavaliarmos a cada instante. Isso é cuidar de nós, cuidar da nossa vida, cuidar do nosso dia a dia a cada instante. O que está à minha volta nesse momento e como eu estou me portando, me posicionando, como eu estou olhando o que está à minha volta e tomando as minhas decisões. Porque quando chega lá na frente, o pastor vai observar o seguinte: geralmente quando chega lá na frente nós já estamos bagunçados, já estamos ou com alguma angústia ou aquilo que não demos conta, estamos frustrados e temos que dar conta de tudo isso. Então, você estava bem naquele dia, você está vivenciando hoje um tempo bom, e aí hoje é o tempo de cuidar de tudo que você tem, de se agradar, de olhar o que você tem à sua volta e poder interagir com tudo isso, consigo mesmo, com a boa leitura, com o seu crescimento, com um bom relacionamento, porque se você se relaciona bem hoje, amanhã você já está cuidando do amanhã,
você já está se relacionando. Se você é aquele filho que se relaciona bem com os seus pais, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, toda a família tem. Mas você está se relacionando bem, você está conseguindo se reconhecer, conhecer o seu lugar, como você está em relação ao outro. Futuramente você não vai ficar com aquela dor, aquele peso na consciência, aquela angústia por não ter dado atenção ao seu ente querido. Olha só, você já trabalhou agora. Então a realidade eu preciso dar chance a mim mesmo para viver bem hoje, né? Qual foi a última vez que você bateu um papo com uma pessoa idosa e pôde ouvir as histórias? Aí, de repente, você tem ali um avô, né? Uma avó, que você senta para conversar com ela ou com ele, e ele vai contar a história de 40 anos atrás, hoje. Mas amanhã, quando você senta para conversar, ele vai contar a história de 40 anos atrás e um dia, porque ontem você ouviu, né? O hoje você ouviu, amanhã você vai ouvir novamente. Tem pessoas que perdem a paciência porque a vida é corrida, né? E deixa de vivenciar esse momento, de ver a alegria, de poder compartilhar, de aprender. E quando chega lá na frente, quando se perde, quando acaba-se o tempo, porque vai chegar o dia que nós vamos deixar os nossos entes queridos, seja naturalmente ou abruptamente, mas como que eu pude vivenciar tudo isso? O que eu pude aproveitar de bom? O que eu trago nessa minha história que eu estou escrevendo hoje de bom? Então, olha só, tá tudo bem, eu acabei de chegar do trabalho, tô cansado, eu quero descansar. Aí eu vou para a televisão ver o que está acontecendo na mídia, que é importante eu estar sabendo, né? É importante estarmos nos colocando à disposição para ajudar o outro. Mas aí eu já estou, depois de um dia angustiado, fico angustiado com o que eu estou vendo e acabo não dando a atenção necessária àquele que está da minha volta, sentado ali do meu lado. E eu perco essa oportunidade. Então eu vou poderá acontecer, né? De mais tarde eu sentir a falta de tudo isso daí e aí eu me arrepender. Então o recomeçar a cada dia é isso. É um novo dia que você dá chance, né? Não é o mesmo dia de ontem, né? Nós podemos estar olhando agora a hora e falar, olha, a hora ela parece ser a mesma de ontem, mas ontem eu não estava conversando com vocês aqui na rádio, né? Era um outro programa, era um outro locutor, era um outro momento que você poderia estar aproveitando também e aproveitou também. Hoje você está parando para pensar sobre, será que eu preciso recomeçar? Tá tudo bem? Será que está tudo bem mesmo comigo hoje? Né? E o que eu posso fazer com o que eu tenho? Posso abençoar vidas e ainda me alegrar com tudo isso? Né? O que eu vou fazer? É isso aí, pastor. Agora, doutor Ignaldo, a gente também tem que deixar aqui claro, né? Porque às vezes às vezes você tá falando aí de uma coisa e as pessoas às vezes podem confundir, levando para o relacionamento afetivo, no caso, né? Ou seja, um relacionamento de casamento e tal, né? A gente também não pode agora querer confundir as coisas. Não, eu tô aqui e agora de repente é uma oportunidade que eu tenho de arrumar um novo cônjuge. Que esse meu aqui, né, eu acho que tá na hora, porque tem algumas coisas aqui que não tá batendo, e eu acho que não é por aí, né, doutor Ignaldo? Pois é, quando a gente fala de relacionamento, pastor, eu preciso estar atento ao seguinte, um dia eu escolhi o meu cônjuge, né? Eu fui ali, conversei, flertei, gostei e começamos ali, né? Aquele primeiro momento, né? E a gente trabalha isso no setting terapêutico também, né? Porque a pessoa vai, o que você está querendo no seu relacionamento, o que você investiu, né? Quando a gente fala sobre a questão, o que é o amor, qual é o momento, e a gente vai construindo isso a cada dia. E aí eu preciso observar o seguinte, há alguma insatisfação? Se há, eu preciso recomeçar de uma maneira diferente, eu preciso observar. E aí, será que eu preciso abandonar tudo? Será que eu preciso abrir mão e perder todos os vínculos que eu não vou perder mesmo, né? A realidade, pastor, é justamente pensar, avaliar, olhar o que está bom e o que pode melhorar, né? Eu no meu relacionamento com os meus entes queridos pode estar bom, mas eu posso melhorar, né? E se eu quero melhorar, vai ser o seguinte, quanto mais eu melhoro para mim,
vou melhorar junto com o outro, né? Eu vou viver junto com o outro, vou buscar compreender. E aí uma das coisas, quando a gente fala de recomeçar, trazendo a pergunta que o pastor trouxe logo no início, em relação, quando eu olho, às vezes eu quero que o outro seja diferente, eu quero que o outro se enquadre naquilo que eu sou, da forma que eu sou. E aí vai ter dificuldade, mas eu posso muito bem me ajustar. E aí trabalhar o que é bom para mim, o que está sendo bom para você, o que nós estamos fazendo juntos, o que podemos trazer para a história juntos. E aí, pastor, uma coisa interessante que a gente sempre pergunta no setting terapêutico é o seguinte: eu tenho meu sonho, só que eu tenho a minha esposa e tenho meus filhos. Eu convidei a minha esposa para participar do meu sonho? Fazem parte disso, né? E muitas vezes a gente precisa recomeçar daí, né? Talvez nós começamos uma história juntos, mas cada um com seu sonho separado, esqueceu que precisa juntar, porque lá na frente os recursos serão juntos e vão trabalhar todos juntos. Então muitas vezes tá tudo bem, foi muito bom, mas o que eu preciso fazer hoje, né? É igual aquele casamento que passou o tempo, os filhos casaram, aí já estão distantes, vão visitar os pais, sim, mas agora naquele momento ali só está o casal, e dedicaram tanto, a história deles foram tanto no investimento dos filhos que esqueceram de investir neles mesmo. E aí qual é o risco que ele tem? Que a linha é tênue, né? Como o pastor falou, às vezes fala, agora eu quero separar. Não, você pode muito bem chegar para a sua namorada, né, que é a sua esposa, que está acompanhando você ao longo do tempo, e tirar agora a condição de esposa, vamos lá, a condição de namorada, vamos começar novamente, né? Vamos continuar a história melhor ainda, né? Pode ser feito isso. Então a realidade que nós precisamos ter é justamente essa percepção. Às vezes a pessoa está num relacionamento que não deixa assim do jeito que está e acabou, né? Mas todos os dois estão insatisfeitos, sendo que podem ficar satisfeitos se pararem para conversar e observar a história dos dois. O que eles queriam criar e criaram, né? Ou o que eles queriam criar e o que foi criado mediante isso, aonde foi a mudança, o que pode ser melhorado para os dois, né? E a pessoa que está começando o dia a dia hoje é pensar na história dela, o que ela quer criar para o futuro. Então, como é que eu quero chegar, né? Qual é o planejamento? Não é aquela questão de que você faz a conta hoje e paga no cartão de crédito, depois hoje nós estamos vendo nas redes sociais aí, com todas as dificuldades que o mundo está passando, olha só como é que está ficando o povo no desespero, sem saber o que fazer. É necessário viver isso? Precisa viver isso? Ou pode viver melhor a cada dia com o que você tem e com quem você é? Isso é muito bom, pastor, pensar. Sim, então a gente tem que ter esse cuidado também, não é? Doutor Ignaldo, existe a possibilidade da pessoa ela entrar num quadro, vamos dizer assim, de angústia, de depressão, mesmo ela indo bem naquela área, né? De repente onde ela pensa em fazer uma mudança e tal, isso pode acontecer assim de uma forma sutil, sem ela perceber. De repente ela tá ali numa angústia, numa tristeza e não sabe por quê, sendo que tá tudo muito bem, tudo muito bom, pelo menos aparentemente, tudo muito bem, tudo muito bom. Existe essa possibilidade? Não sei se você entendeu minha pergunta. Entendi. E, pastor Elber, a realidade é quando surge a angústia, alguma coisa não ficou bem completo, fechado bem, né? Vamos dizer assim, porque ela pode ter atingido os objetivos, porém ainda há algo que ela ainda não consegue nomear. Por isso que no setting terapêutico a gente vai trabalhando para que a pessoa possa nomear aquilo que ela está sentindo. A pessoa vai falar assim, eu estou sentindo uma angústia, mas angústia de quê? E aí você começa a conversar, tem pessoas que vão falar, olha, tá tudo muito bom, tá tranquilo, eu não tenho problema nenhum, a família está estabelecida, filhos já estão casados, financeiramente eu estou bem, mas assim, há uma angústia, aí nós vamos buscar que angústia que é essa. Olha, ela está se dando ela está dando a oportunidade para ela mesmo de poder conhecer a si mesmo e ver onde está instável, o que está acontecendo. Talvez realmente pode acontecer ela ainda não saber o nome, aí você vai aquele momento de ir trabalhando, de podendo buscar
qual é o momento da história que ela começou a ter esse sentimento, o que ficou insatisfeito, porque às vezes nós vamos trabalhando no automático, pastor, é justamente isso. Você vai trabalhando, você vai conquistando, você consegue, você é desafiado a cada momento a ter que ser melhor do que era ontem, e você conquistou tudo, e assim, no âmbito profissional e até mesmo familiar, você pode ter chegado num patamar em que deu tudo certo. Só que durante essa história, algumas coisas foram deixando de ser vivenciadas ou vividas, né? E aí você, sem perceber, foi deixando que acumulasse aquele casco, aquele pequeno casco, foi cobrindo, né? Como algo que foi deixando aquela crosta, deixando ali apagado, escondido, que ela vai brotar. Então, se isso está acontecendo, é o momento de poder parar. Às vezes a pessoa está realmente tudo estabelecido, mas ela está com essa angústia. E é legal o pastor trazer isso, né? Porque assim, é o momento de eu precisar falar, olha, a gente chama de crise existencial, né? Olha, está tudo bem, e agora? Né? O que eu preciso fazer? O que está faltando? Há uma insatisfação, há uma falta, e essa falta você pode buscar num SESC terapêutico, você pode estar conversando, e quando você conseguir nomear essa falta, você vai conseguir sentir a alegria de poder ver resolvido, né? Quando a gente olha na história hoje, a gente sabe que tem sido muito difícil, ou seja, para algumas pessoas um pouco mais difícil, mas você olha bem, algum tempo atrás, né, mesmo com crise, antes da pandemia, antes lá de 2020, nós vamos observar que as pessoas, cada um estava trabalhando, tinha pais que tinham os recursos, então a criança logo cedo, ela já levantava naquele trabalho, né? A gente fala que criança não trabalha, né? Mas ela já tinha a natação que ela tinha que fazer, ela tinha que ir para a escola, depois ela tinha que ir para cursinho, depois ela tinha que fazer alguma outra coisa. Quando chegava no final do dia, aquela criança estava cansada, né? Ela fez muita coisa e os pais estavam satisfeitos porque estavam dando tudo que era importante para aquele seu filho, para que na sociedade ele pudesse crescer e ele possa crescer, né? Como um cidadão de bem, um cidadão que vai olhar e vai investir, vai valorizar todos os recursos, né? Aí chega lá na frente, bem lá na frente, um filho fala assim: o que eu queria mais era quando meu pai chegava, que eu gostava mais, eu gostaria de que acontecesse, é quando meu pai chegasse em casa, ele me colocasse no colo e a gente conversasse, ou a gente sentasse para brincar. Olha só, teve de tudo. O pai conseguiu cumprir a meta dele de poder dar de tudo do bom pro filho. E aí ele não conseguiu, a falta foi quando ele ouviu essa palavra. Talvez ele não tivesse percebido, mas ele ouviu. Outro detalhe que nós vimos, chegou a pandemia, primeiro momento, aquilo muito difícil, medo para todo lado, nós não sabíamos como que ia lidar, e aí começou o home office. Os pais achavam a melhor coisa que tinha sido no trabalho, falavam assim: a coisa que eu gostaria mais era de ter um pouco mais de tempo para o meu filho, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que dar as condições para ele. De repente todo mundo ficou dentro de casa. Passou um tempo, ele falou assim: eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. Ele perdeu como é que cuidava do filho, ele perdeu como é que brinca, porque teria que aprender ali dentro de casa a colocar os limites. Essa hora é a hora do trabalho, essa hora é a hora que eu posso fazer isso, mas toda hora que o filho queria brincar era a hora do trabalho. Quando não era a hora do trabalho, e aí veio os excessos, né? Porque de repente o pai trabalhava 8 horas, agora ele está trabalhando 12, 14, todo momento, nunca tinha tempo. E aí no final ele estava exaurido, o filho cansado, o estresse tomou conta de todo mundo. E aí chegou um momento que todo mundo não estava vendo a hora de voltar à normalidade, que nunca mais vai ser tão normal igual era antes, né? Hoje nós estamos nesse novo sistema, né? E olha que maravilha, se você, antes a escola do filho, ele pode ter um estudo híbrido, né? Hoje o pai pode programar as férias dele, mesmo que seja num período que o filho esteja estudando, porque às vezes numa grande empresa não dava para poder tirar férias todo mundo em janeiro nas férias dos filhos, né? E aí olha só a diferença. Então ele pode negociar com a escola, ver direitinho, nesse período a esse período nós vamos cuidar, e vai estar também junto. Mas será que aprendemos a lidar com isso? Olha só como que vem tudo isso acontecendo, e isso em todos os âmbitos. Olha, nós fomos desde a empresa à família. Então a realidade é dar a chance de começar a cada dia de uma forma diferente.
se autoavaliando, se autoconhecendo e olhando o outro que está ao seu lado, seja ele dentro da sua casa, seja ele dentro da sua empresa. Muito bem, é isso. Doutor Guinaldo, tem aqui chegou aqui já alguns comentários, né, dos nossos ouvintes e tal. Primeiro eu quero mandar um abraço para nossa querida Dilceia, né? A Dilceia, ela tá ouvindo a gente lá em Domingos Martins, que fica no Espírito Santo. Conhece Domingos Martins, ô doutor Guinaldo? Conheço, não preciso conhecer esse nosso Brasil, rapaz, então, mas um abraço para você, Dilceia. Eu ainda não tinha ouvido falar em Domingos Martins, que fica lá no Espírito Santo, e ela disse que é ouvinte nova, tá chegando hoje aqui na Rede 316, né? E falou que tá maravilhada com a programação, ela falou que conheceu hoje a Rede, né? E tá plugada com a gente lá em Domingos Martins. Então tá bom. Que maravilha. É Dilceia Endriger, acho que é assim que pronuncia o nome dela. O sobrenome no caso, né? Dilceia Endriger, lá de Domingos Martins, do Espírito Santo. Dilceia, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, viu? E aí vamos lá, chegou um comentário aqui de uma ouvinte que tá dizendo assim: eu fui criada em Minas, casa cheia, uns ajudando os outros. Mas quando mudou de estado, né? Não vou aqui falar o estado dela, ela disse que o marido foi embora com um bebê, né? E ela criou essa criança sozinha. E ela disse que a única coisa que ela pensou foi em recomeçar, né? Acho que é isso, tá meio embaralhado aqui o que ela escreveu, mas enfim, aí tá dizendo assim, e ela disse que não foi fácil, né? Mas ela disse que se fez forte, né? E faz até hoje, e ela disse que sempre está pronta para recomeçar, que isso já passou algumas décadas, né? E hoje ela já tem aí 69 anos, né? Mas as expectativas delas estão sempre em recomeçar, né? E não se frustrar. Foi isso que eu entendi aqui. Então esse é o comentário dessa ouvinte aí, doutor Guinaldo. Que maravilha. Antes, deixa eu só agradecer a Dilceia e falar para ela, olha, se tá muito bom, gostou da Rede 316, passa o link aí pro pessoal aí, vai anunciando, fala pros seus amigos e vamos espalhando aí no Espírito Santo. E a essa ouvinte que eu só fiquei na dúvida de uma coisa, pastor Elber, quando fala que o marido foi com o bebê ou a deixou com o bebê? Essa eu fiquei só na dúvida na leitura, depois o pastor me fala aí. Mas é uma coisa interessante, é algo importante. Eu acho que o marido deixou-a com o bebê. Isso. Com o bebê, né? Então, ela que cuidou da criança. Isso, aí repare bem, ela se torna de uma hora para outra pai e mãe, ou mãe e pai, né? Vamos observar isso aí. E no entanto, olha que a mãe não abandona de jeito nenhum, né? E ela vai cuidando, ela vai trabalhando mediante as circunstâncias. Quando a gente ouve alguma coisa diferente disso, antes mesmo de podermos trazer algum valor de juízo, algum pré-julgamento, né? É importante observarmos qual é a situação que essa pessoa está passando. Eu imagino, né, a dificuldade, porque você num estado diferente, né, com um contexto diferente, com pessoas para começar a conhecer e ficar para dar conta de um bebê, de ter todos os recursos. Então, olha que guerreira que foi e tem sido. E aí, parabéns, minha irmã, parabéns, porque a vida é justamente essa. Ela pode, às vezes a gente começa a falar que a vida é injusta, né? E quantas pessoas, eu sei que para mim é uma dificuldade, para o outro pode ser maior, porque a dificuldade do outro não é a mesma minha, e a minha experiência não é a mesma do outro. Mas uma coisa importante é que ela soube, mediante as circunstâncias de aquele momento, dar conta e trabalhar isso aí. Foi fácil? Não. Talvez hoje ela possa falar sobre isso sem sentir a dor do que aconteceu lá no passado. Ou talvez, sentindo dor, possa falar para poder trabalhar e ver assim, como que venceu. Chegar à maturidade e poder falar assim, olha, eu venci, não foi aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas sempre que for necessário, eu quero recomeçar a cada dia, um dia diferente e um dia melhor do que de ontem. Parabéns a essa nossa ouvinte e a todos que estão vivenciando essas lutas do dia a dia.
Muito bem, doutor Aguinaldo. Bom, faltam 3 minutinhos para as 11 horas, ainda há tempo de você mandar ainda a tua dúvida ou fazer se você quiser fazer o teu comentário aqui com a gente, fique à vontade e também para você que está chegando aqui na rede 316, manda o teu alô, manda o teu recado aqui no 11-9-30-03-0316. Você pode mandar aí através do nosso WhatsApp, tá bom? De preferência, se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, por favor, mande por escrito, tá bom? Porque assim, eu não tenho como ouvir o áudio aqui antes para depois, só o pessoal lá na nossa central, eu não tô no estúdio central, eu estou no estúdio auxiliar e eu não tenho como ouvir o áudio aqui e tal para depois passar pro doutor Aguinaldo, né? E eu preciso ouvir antes, até porque eu não quero também, o nosso propósito não é de identificar ninguém, né? É simplesmente pegar somente a tua pergunta e passar aqui pro doutor Aguinaldo. Então você pode mandar para mim por escrito no nosso WhatsApp 11-9-30-03-0316. Doutor Aguinaldo, e o senhor acha que o senhor acha que, por exemplo, a pessoa que ela decide, né, por uma mudança, ela decide de criar um novo negócio, mudar de rumo, enfim, decide sair, né, de uma situação para ir para uma outra situação, faculdade, enfim, né? O senhor acha que em que momento que essa pessoa ela deve fazer isso? Você acha que é necessário um preparo para isso, né? Assim, tipo preparo psicológico, de repente procurar até mesmo, né, um psicólogo, conselhos com outras pessoas e tal, ou não, ou basta ela partir mesmo e planejando direitinho e pode dar certo? O momento, pastor Elber, que a gente precisa estar atento é o seguinte: se está tudo bem e de repente a pessoa fala, olha, eu gostaria de empreender alguma coisa nova, eu vejo, tenho condições de fazer. Se ela tem alguma dúvida em relação a como fazer, é buscar os meios necessários. Primeiro, conhecer-se a si mesmo. E aí é legal ela poder passar por uma terapia, ver o que fez, ver como que já conquistou, o que ela pode fazer e o que ela está querendo fazer. Então é o autoconhecimento, né? Poder trabalhar tudo isso daí e investir, porque ela vai ter que avaliar, porque a gente sabe muito bem que qualquer situação da nossa vida, nem tudo vai ser tudo 100%. Sempre a gente tem aquele momento de poder trabalhar isso daí. E a questão de tomar essa consciência para recomeçar, as pessoas ficam com medo de sofrer, né? Vem aquela, às vezes a dúvida de será que é isso mesmo? Então é o momento de poder buscar, olhar, conversar sobre isso, trabalhar todas essas circunstâncias. Eu gosto de observar algumas coisas, por exemplo, em algumas grandes cidades, né? A pessoa lá foi trabalhar, foi para lá porque ela saiu do interior e foi para lá para poder dar conta, cuidar da saúde, dar o melhor para cuidar de um sonho de conquistar financeiramente, de crescimento. Mas ela nunca deixou o sonho da onde ela morava, de lá, e aí fica aquela história, né? Igual aquela música que diz, né? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, né? A casinha branca de varanda, que tá a janela e vê o sol nascer. Às vezes a pessoa tá lá naquela trabalho, naquela correria, mas o sonho dela está lá atrás. E ela não sabe se um dia vai conquistar ou se é isso mesmo. E talvez se ela volte lá atrás não é mais aquilo que ela queria porque o tempo mudou. Então a realidade é trabalhar isso, é vivenciar a cada instante. Então é importante que a pessoa comece a conhecer, porque ela vai procurar os meios corretos para o que ela está querendo mudar. Se é uma questão relacional, quais são as orientações, o que ela precisa fazer, como que ela vai fazer, se é uma questão de investimento, quais são os melhores investimentos. Então a gente trabalha ali no set terapêutico observando primeiro que a pessoa tem que saber quem ela é e o que ela quer, e depois, e talvez ainda vai aprender ao longo da história. O que eu posso dizer, o que eu quero hoje talvez não seja o que eu quero, que venha a querer amanhã ou depois. Então a gente vai trabalhando aquilo que é o melhor para ser estabilizado. Então é bom esse conhecimento, e ela vai fazer aquilo que vai lhe dar prazer, ou então vai chegar um momento e falar assim, cheguei à conclusão que eu não quero mudar, não, eu quero ficar do jeito que eu estou mesmo. Então a gente vai respeitar a cada instante, porque é a pessoa, é a vida dela, é o investimento dela,
e nesse investimento pode ter outros que serão levados nesse mesmo investimento. Por isso que a terapia familiar, ela é muito boa, terapia de casal, a gente vai trabalhando tudo isso daí. E lembrando mais uma vez, pastor Elber, que aqui na Rede 316 a gente não está dando o caminho das pedras, né? A gente está apenas incentivando para que a pessoa tenha um olhar para ele mesmo e possa observar, e talvez ele já tenha pensado em recomeçar o mesmo que ele já fez, que ele tem feito, mas de uma forma diferente, de uma forma melhor, e aí realmente é um recomeço a partir do momento que ele avaliou e falou, olha, eu errei aqui nesses pontos, eu poderia melhorar aqui, ou então é aquele recomeço, na verdade, de uma história nova, de um momento de fazer, porque a nossa vida, ela é dinâmica, ela vai sendo trabalhada. Ontem, por exemplo, a gente estava aqui feliz da vida à noite, vendo a formatura e participando da formatura do Viver Escola, dos capelães. E aí forma essa turma toda, por quê? Que era um investimento, que poder ajudar hoje nas escolas que estão voltando presenciais ou online e trabalhar com vidas. Não só a escola, porque quando a gente fala do Viver Escola ali, quem está fazendo capelania, já fazendo a propaganda aqui, passou para terminar, né? Lembrando que ali você não vai trabalhar, ali tem os profissionais da escola ali, né? Tem desde aquele que vai cuidar da limpeza, da zeladoria, até o orientador pedagógico, que às vezes ele está num momento que precisa de alguém que o ouça. Tem a criança, tem os pais dessas crianças, tem os cuidadores dessas crianças, tem a própria criança. Então, olha só como que mexe com tanta coisa, e você vai se identificar com algum desses momentos, e além disso você vai olhar para você mesmo. Então a realidade de tudo isso é observar o que é o melhor para você, e de repente você vai falar, não, já estou estabilizado, não quero mais nada. Então tá bom, nós vamos respeitar a cada instante, e é bom que você se respeite também dentro os seus limites, os seus sentimentos, o seu ser, como você é como pessoa. Ok, pastor? Muito bem, é isso aí. Então, doutor Aguinaldo, chegou aqui algumas perguntinhas já, né? O pessoal atendendo aí ao nosso convite, né? A pessoa está dizendo o seguinte. Eu tenho que ler antes, né, para depois falar no ar, porque mas vamos lá. A pessoa está dizendo o seguinte: a primeira pergunta é um outro assunto, não vai ser aqui, e a segunda pergunta é a seguinte: peguei o bonde andando, mas pelo pouco que ouvi, gostaria de saber do doutor Aguinaldo como posso ajudar uma pessoa que vive mudando de humor. Uma hora está animada, outra para baixo, se achando a pior pessoa do mundo, mesmo tendo atenção, amor, carinho, porém ela não consegue enxergar isso. Acha que tudo na vida dela dá errado. O que fazer? Não é dentro do mais praticamente dentro do tema, mas como a pessoa falou, ela pegou o bonde andando e tal. Isso fica à vontade aí, doutor Aguinaldo. Ok. Pastor, a gente vai observar que a gente também traz um estudo sobre a questão do bipolar, né? É aquela pessoa que no mesmo instante ela tá bem, tá alegre, feliz, daqui a pouco ela mudou. É o momento dela recomeçar também o dia a dia, e o que essa pessoa que está do lado pode fazer. Você está dando carinho, você está dando todo cuidado, mas a própria pessoa precisa de observar quem ela é, de se conhecer. E de repente num diagnóstico de um trabalho emocional, num trabalho de cuidado mental, assim, de saúde mesmo, emocional, ela vai se perceber e vai até mesmo poder falar para o outro: olha, eu tenho essas limitações, então quando eu tiver assim, fique tranquilo. Mas muitas vezes ela precisará que, por exemplo, o psicólogo ele não medica, mas a gente orienta muitas vezes, dependendo do grau, dependendo da circunstância, que a pessoa procure um psiquiatra. Vamos observar, é bom o trabalho conjunto. Muitas vezes a pessoa só vai ao psiquiatra, só fica tomando medicamento, e quantos psiquiatras vão falar, procure uma terapia para que você possa diminuir a quantidade de medicação e possa trabalhar isso daí. Então, vivenciar todos esses momentos. Então, são questões que o que ela pode fazer. A pergunta é justamente essa. Então, a resposta é: esteja ao lado, vai conversando com ela para que ela possa se perceber
e que ela possa ir procurar uma terapia e possa conversar sobre isso, possa se cuidar da sua saúde. E isso é um recomeço a cada dia. E para quem tem a questão desse tratamento, do cuidado, ela a cada dia vai ser diferente. Ela vai ver que às vezes ela ficou tão diferente, o humor mudou e ela acabou desagradando alguém. Mas ela não quer perder aquela amizade, mas ela também vai aprendendo a se conhecer, a lidar com o outro. E isso é muito bom. Então, convencê-la, não só obrigar, né? Mas ir conversando para que ela possa perceber e falar assim: olha, eu preciso de ajuda sim, eu acho que eu vou procurar uma ajuda. E aí você acompanha a pessoa e vai junto com ela, tá bom? Muito bem, doutor Ignaldo, 11h08. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no meu WhatsApp se tem mais alguma perguntinha aqui para o senhor. Não, tá, o pessoal aqui agradecendo, né, pela participação e tal, e pelo programa, pelo quadro e tal. Bom, enfim. Então, sendo assim, doutor Ignaldo, eu queria que o senhor fizesse aí, trouxesse aí, se o senhor quiser encaixar, colocar mais alguma coisa, quiser trazer mais alguma coisa, eu queria que o senhor ficasse à vontade e também já trouxesse aí as suas considerações finais. Ok, pastor. Primeiramente, agradecer a cada um dos nossos ouvintes que assiduamente conosco aí, quem está chegando agora também, tem sido muito bom a sua participação. E quando nós temos falado aqui sobre a arte de recomeçar, porque realmente é uma arte, é um momento que você vai trabalhando, vai vivenciando, e pode acontecer, né? Nós vimos sobre a questão das dificuldades, os tempos desafiadores que somos jogados. Muitas vezes, quando nós percebemos, já somos jogados naquela circunstância, naquelas dificuldades, seja aquela questão inusitada, mas tem um momento em que você já trabalhou, já está tranquilo, né? Você já está estabelecido, você acha que está tudo bem, mas no fundo, quando a gente avalia a nossa vida, a gente vê que falta alguma coisa. E aí são os momentos dos recomeços, né? Você pode dar continuidade, recomeçar daquilo que da onde você está, dando continuidade para coisas novas, ou ajustar, aprender a ajustar. Ou seja, dê oportunidade a você mesmo para viver cada dia da melhor forma e mais satisfeitos, né? Que você possa sonhar com o futuro sem causar uma grande ansiedade, né? Mas já esse futuro que você já vai vivenciando um pouquinho dele a cada momento, a cada dia, e se alegrando com cada conquista que você tem realizado, que você tem recebido, que você tem percebido. Isso é viver a cada instante, né? Mesmo que dê um frio na barriga, dê aquele medo, se precisa de ajuda, busque ajuda, e aí a gente vai vivenciando todos esses momentos, pastor Elber. E, se me permite, agora vem os desafios da próxima semana, né? Posso falar, pastor? Pode, claro. Então, nós temos falado sobre a arte de recomeçar. Nós já falamos algumas vezes sobre algumas dificuldades que vamos tendo na nossa vida. E eu quero desafiar você e perguntar o seguinte: você quer recomeçar a partir de que ponto? Você tem alguma coisa que você tem sentido e não deu conta? Então, semana que vem, vamos começar falando, vamos trabalhar a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas, porque vai ser esse tema até o final do mês, tá bom? Então, a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais. Quais a que nós vamos falar na próxima semana? Por exemplo, aquelas que são causadas pela rejeição e solidão, né? E só para ficar um gostinho de como vamos fazer, por exemplo, pastor Elber, aquela pessoa que já aposentou, conseguiu dar conta da família, ele tá bem, não tá, pastor? Com certeza. Já venceu, né? Já venceu, né? Essa etapa, pelo menos. Pois é, mas sabia que a pessoa, e há empresas, né, da onde eu vim, tem empresas que vai trabalhando justamente isso, porque quando chega o tempo da aposentadoria, aquele aposentado já não vai mais estar junto com aqueles amigos, não estará fazendo tudo que fazia, não vai começar a se achar que não é mais útil, e vai se sentir, e ele pode vir sentir-se rejeitado e solitário. Olha só, não só a rejeição e solidão causada lá na infância, quando alguém se deixou de lado, nós já até falamos alguma experiência, mas quantas pessoas às vezes estão se encontrando nessa parte? Então, a arte de recomeçar, tratando essas feridas emocionais.
cuidando disso. E aí eu te espero cada um dos nossos ouvintes, pode convidar a outros e pode mandar as perguntas também para a gente poder trabalhar isso na próxima semana. E um abraço a todos vocês aí, obrigado pelo carinho, cuidado. Pastor Elber, um forte abraço, o Romeu aí, o povo do estúdio, essa missionária maravilhosa que é a Rede 316. Muito bem, legal. Doutor Ignaldo, obrigado mais uma vez pela tua participação e quinta-feira que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã estaremos de volta com mais um No Divã da 316. Bom fim de semana, abraço na família e até lá. Obrigado igualmente, até lá. Valeu. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.